Nesta aula, nós vamos aprender como descobrir a imagem em espelhos esféricos. É comum você ver em espelho esférico, côncavo ou convexo, que a formação da imagem é distorcida. No convexo, normalmente aqueles espelhos que nós temos nas saídas de estacionamento, você percebe um aumento do campo visual. As imagens estão menores. Já no espelho côncavo, que é aquele usado para maquiagem, você percebe um aumento da imagem. E em cada caso, nós temos que considerar os raios notáveis já estudados na aula anterior para conseguir entender como se dá a formação. Vamos para o primeiro caso. Importante alguns pontos a se considerar. Identifique o centro de curvatura, o foco e o vértice do espelho. E também o lado que está o objeto, indicado pela letra O, ou o objeto no exercício, e como está representado o espelho na figura. Como aqui nós temos então o centro de curvatura e o objeto está na parte interna, nós temos aqui, o primeiro caso, um espelho côncavo. Nesse caso, sabemos que a luz está vindo nessa direção. Para determinar a formação da imagem, é necessário lembrar dos raios notáveis. Vamos utilizar um deles. Nós temos então um raio de luz que está saindo da extremidade dessa vela e está chegando paralelo ao eixo principal. Esse raio de luz chega paralelo, incide no espelho e irá refletir passando pelo foco do espelho. Nós temos aqui então o primeiro raio notável. O segundo, nós vamos utilizar aquele que chega incidindo no espelho, passando pelo foco do mesmo. Logo, após a reflexão, ele irá voltar, ou ele irá refletir, paralelo ao eixo principal. Nós temos que identificar onde os raios refletidos, esse e esse, vão se cruzar. Esse é o ponto de cruzamento dos raios refletidos, ou seja, a ponta da vela do objeto estará aqui, e aqui nós identificaremos a formação da imagem. A imagem, então, terá a sua vela, a ponta nesse encontro entre as retas refletidas e a base dela sempre no eixo principal, dessa maneira. É importante você observar as características dessa imagem. Primeiro, ela é menor que o objeto. Ela está invertida em relação ao objeto. Uma característica muito importante aqui, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente, é que ela é real. O que significa isso? Que essa imagem ela pode ser projetada. Eu posso projetar a imagem dessa vela numa parede ou numa folha de papel. Importante lembrar que toda vez que eu tiver uma imagem sendo formada na frente do meu espelho, eu vou ter então essa imagem real. E ela está formada entre o centro de curvatura e o foco. Nos outros casos, nós passaremos um pouquinho mais rápido para isso. Então preste bem atenção. Você sempre vai comparar a imagem com um objeto menor, pelo seu tamanho, invertida porque está para baixo, real porque está na frente do espelho e entre o centro de curvatura e o foco. Vamos então para o caso 2. Antes disso, perceba que no caso 1, esta vela está antes do centro de curvatura desse espelho. No caso 2, nós colocaremos essa vela em cima do centro de curvatura e faremos as mesmas situações. Vamos pensar então num raio de luz que chega paralelo ao eixo principal do espelho. Bate no espelho, reflete, passando pelo foco do espelho. A mesma coisa para um raio de luz que passa pelo foco do espelho. Assim que incidir no mesmo, refletirá paralelamente a ele. Observe o raio incidente, o raio refletido, incidente e refletido. Encontro dos dois raios refletidos, eu tenho aqui onde estará então a minha imagem. Essa imagem dessa vez, ela tem as seguintes características. Se você observar, ela é igual, ou seja, tem o mesmo tamanho que o meu objeto, continua sendo invertida, real, pois está à frente do espelho, e está formado em cima do centro de curvatura. Esse é o caso 2, quando a vela está no centro. Vamos então para o caso 3, que é quando a vela está entre o centro e o foco, utilizando dos raios notáveis, o raio que chega paralelo, reflete, voltando pelo foco, e nós temos o raio que chega pelo foco, incide no espelho e volta
paralelo ao eixo principal. A junção dos raios refletidos, eu tenho aqui onde vai estar a formação da minha imagem. Vamos para as características importantes. A imagem aqui ela é maior, invertida e real, comparando sempre com um objeto, e está formado para trás do centro de curvatura. Para o caso 4, observe agora que o meu objeto está em cima do foco. Mais uma vez, o raio que chega paralelo reflete passando pelo foco. Você deve ter observado que eu usei até então os dois raios notáveis que chega paralelo e reflete passando pelo foco, ou que chega pelo foco, reflete paralelo. Só que nesse caso eu não consigo usar o que passa pelo foco, pois o objeto está em cima do foco. Então eu vou usar um dos outros dois raios que eu tenho, notáveis, que é aquele que passa pelo vértice, ou incide no vértice. Quando ele incide no vértice, ele vai sair no mesmo ângulo com que ele chegou, simétrico. Aqui o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. E o que nós podemos observar é que os dois raios refletidos, eles nunca se encontrarão. Nesse caso, nós vamos dizer que essa imagem é imprópria. Ou seja, não há formação de imagem nesse caso. No caso 5, nós temos agora o objeto entre o foco e o vértice. Mais uma vez, usando o raio notável, chega paralelo, incidiu, refletirá pelo foco. Mais uma vez, o raio que passa pelo foco não dá para ser usado porque o objeto está à frente dele. Eu vou, de novo, utilizar o raio que chega passando pelo vértice e refletirá simetricamente a ele. Observe mais uma vez que, nesse caso, nós temos o raio incidente e o raio refletido. O raio incidente e o raio refletido. Os dois raios refletidos, eles nunca se encontrarão desse lado do espelho. Aqui eu utilizarei uma artimanha para que você descubra a formação da imagem. Você prolongará essas retas refletidas do outro lado do espelho. Então lembre, a prolongação das retas será das retas refletidas. Observe que aqui terá um ponto onde elas se cruzam e aqui será onde estará a formação da imagem. Seguindo as características então dessa imagem, ela é maior que o objeto, direita, isso significa que ela está do mesmo lado que o objeto, e dessa vez ela é virtual. O que significa uma imagem virtual? É quando ela não pode ser projetada. Essa imagem está na parte de trás do espelho. Vamos agora olhar para esse caso. Nós temos então a luz chegando nesse sentido e a vela na frente do espelho. Percebe-se que desse lado está o foco agora e o centro de curvatura, assim como o vértice. Nesse caso, então, nós temos o espelho convexo. E o espelho convexo tem apenas um caso e não 5 como no espelho côncavo. Da mesma forma, você vai usar os raios notáveis para descobrir a formação da imagem. Vamos utilizar aqui, então, o primeiro raio chegando paralelo, ele refletirá na direção do foco. Lembre que o raio tem que refletir e não passar pelo espelho, entrar no espelho. Ele seguirá na direção do foco, como se eu prolongasse essa reta na direção do foco. Outro raio de luz aqui que eu utilizarei será aquele que chega na direção do foco. Da mesma forma, eu prolongo até a direção do foco para mostrar que eu estou usando as propriedades. E ele voltará paralelo ao eixo principal. Mais uma vez, observe, tanto o raio refletido, 1 ou 2, eles não se cruzam. No entanto, se houver a prolongação desse raio refletido, eu vou observar que existe um ponto onde eles se cruzam, e aqui será a formação da minha imagem. Preste muita atenção para não confundir a prolongação do raio incidente com a do raio refletido. Aqui nós teremos, então, um único caso. Toda a imagem conjugada de um espelho convexo será menor que o objeto, será direita, ou seja, está no mesmo sentido que o objeto, e será sempre virtual. Essas são as 3 características de uma imagem conjugada de um espelho convexo.
Aqui vai uma dica prática e rápida para facilitar os teus estudos. Toda vez que você tiver uma imagem real, perceba que ela estará invertida. Toda vez que você tiver uma imagem virtual, perceba que ela estará direita. Isso aqui facilita e ajuda você a identificar, então, às vezes em alguns desenhos, sem precisar traçar todos os raios notáveis para a determinação da imagem. Real, invertida, virtual, direita.